Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Vivemos em um tempo que não seria necessário dizer, mas que hoje em dia, irmãos, a palavra de Deus muitas vezes parece rara, abafada pelo ruído incessante do mundo. Haja vista que em muitas de nossas paróquias, pregações e homilias estão cada vez mais distantes da verdade. Palavras doces que agradam os nossos ouvidos, mas que desagradam completamente a Deus. Muitos estão relativizando a fé, sem contar que, fora isso, nós mesmos, os que deveriam ser ouvintes atentos da palavra, muitas vezes estamos dispersos por conta das notificações das redes sociais que não param de chegar, também por conta das nossas próprias preocupações, o que já é um sinal de que realmente nós não temos fé. Pois essas pessoas, e eu me incluo nessa, tá? Se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nem mesmo o celular nós levávamos para a missa. A liturgia dessa quarta-feira vai nos chamar a atenção quanto a isso, queridos. A primeira leitura do livro de Samuel, nos diz que no tempo de Samuel, a palavra do Senhor era rara. Samuel, jovem e inexperiente, ouve uma voz, mas não sabe discernir de onde ela vem. Ele corre para Eli, o sacerdote, pensando ser um chamado humano. Quantas vezes nós também confundimos a voz de Deus? Quantas vezes buscamos respostas apenas nas pessoas, nas instituições ou no barulho, quando Deus, na verdade, está sussurrando no silêncio? Você ouve a voz de Deus e não sabe discernir. O crescimento espiritual, irmãos, começa exatamente aqui, na educação do ouvido. Samuel se torna um profeta cujo as palavras não caem por terra, quando ele começa a aprender e parar, e dizer a oração mais perfeita de qualquer discipulado: Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Só que na nossa vida cotidiana, nós queremos, na maioria das vezes, que Deus nos ouça e que Ele nos dê aquilo que precisamos, mas não ouvimos a Deus, não paramos para ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Aí fica difícil. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos hoje, vemos o resultado prático dessa escuta à palavra de Deus. Jesus entra na casa de Pedro e encontra a sogra dele com febre. A Igreja Católica nos ensina que o pecado e o afastamento de Deus é o que nos paralisam, o que nos deixam acamados, febris, incapazes de agir. Jesus se aproxima e toma ela pela mão e ela levanta. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Não existe cura sem serviço. Se Deus nos levanta de nossas quedas, de nossas tristezas ou de nossos pecados, na confissão, por exemplo, não é para ficarmos aproveitando o bem-estar, é para servir. O termômetro espiritual da nossa vida espiritual não é o quanto sentimos Deus, mas o quanto nós, uma vez curados, nos colocamos a serviço dos irmãos. Mas atenção, irmãos. O Evangelho nos mostra um perigo sutil. Jesus realizou muitos milagres e a cidade inteira se reuniu à sua porta. O sucesso ministerial estava garantido. Todos o queriam. E o que o nosso Senhor Jesus faz? O que ele nos ensina? Ele se deixa embriagar pelo sucesso, pela vaidade? Não, de forma alguma. O texto diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Aqui está o segredo. A intimidade antecede a atividade. Jesus sabia que se não voltasse à fonte, ou seja, ao Pai, a missão se tornaria apenas um ativismo humano. Para pegar o Evangelho e levá-lo adiante, precisamos, como Jesus, do lugar deserto. Precisamos do momento a sós com Deus. Sem oração, a nossa missão, seja na paróquia, na comunidade, na nossa vida, vai virar vaidade. Com oração, nossa missão vira salvação. Quando os discípulos encontram Jesus, eles dizem: todos estão te procurando. Eles queriam reter Jesus, queriam que ele ficasse ali, onde era cômodo e onde todos já o amavam. E a resposta de Jesus é desconcertante e define o nosso envio hoje. Vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali. Irmãos, a igreja, ou seja, cada um de nós,
não existe para ficar instalado no conforto de quem já conhece a Deus, no conforto de nossas casas, de nossos sofás. A verdadeira igreja é missionária por essência. Se ficarmos parados onde é confortável, a febre volta. O crescimento espiritual exige de todos nós movimento. Por isso hoje a liturgia nos convida a fazer 3 grandes movimentos. Parar como Samuel e dizer: fala, Senhor, o teu servo vai te escutar. Servir como a sogra de Pedro, transformando nossa gratidão em trabalho. Partir como Jesus, saindo da nossa zona de conforto para levar o evangelho a quem ainda não o conhece ou a quem está no erro, a quem aprendeu errado. Que a nossa vida, a nossa fé, não foque dentro da igreja apenas, irmãos, ou dentro de nossas casas, mas que ela comece quando cruzarmos a porta para fora. Por isso, preste atenção na pregação da palavra, ouça a palavra de Deus com atenção e fique atento à escuta. Jesus começou com 12 para espalhar o seu evangelho pelo mundo. Depois mandou mais 72. E agora, irmãos, somos milhões de pessoas, mas o trabalho não acabou. Ele aumentou, pois a messe ainda é grande e os trabalhadores são poucos. Que Deus cure a nossa febre e nós passemos a servir a Jesus de verdade, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.